Meus amigos, que a luz do Mestre Jesus os envolva hoje e sempre. O Divino Mestre, há cerca de 2000 anos, subiu no monte diante da multidão e proferiu o seu célebre sermão. Entre as mensagens intrigantes que ele passou, está escrito: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Uma mensagem revolucionária, quase uma loucura, porque na tradição do paganismo, bem-aventurados eram os deuses que viviam no Monte Olimpo, sem a velhice, sem a morte, comendo a ambrosia e se completando com os jogos que eles faziam com os mortais. Bem-aventurados eram os homens de Deus, os servos de Jeová, quando eles ganhavam as guerras. Eles serviam a Deus e Deus lhe dava vitória. É aquele que vence, é aquele que tem o sucesso, é aquele que consegue o que quer, que alcança, que sobrepõe. E os bem-aventurados da terra quase sempre são aqueles que dominam os sofredores. Sim, porque quase sempre, na época de Jesus, os bem-aventurados da terra são aqueles que dominam os sofredores. Porque a maior parte da humanidade sempre foi, ainda hoje, sofredor. Na época da pré-história, o homem raramente chegava até os 40 anos. Ele enfrentava a fome, a sede, os animais, os insetos, na caverna. Era um homem sofredor, como são os animais. Quando veio a civilização, veio também o domínio de um ser humano sobre outros seres humanos. Então surgiram os sacerdotes e os reis e os generais. 99% da humanidade serviam aos bem-aventurados e passavam fome, necessidades, pobreza. Durante o Império Romano, a pobreza era quase absoluta. Você sabe como era o imposto do Império Romano? O agricultor tinha direito ao que era estritamente necessário para eles se alimentar. E olha lá, o resto é do imperador. E o imperador e os patrícios, os generais, comiam a ponto de ter os vomitórios, para eles poderem vomitar e comer tudo de novo, para ter o prazer de comer. E jogava a comida fora. Enquanto isso, o povo, ele só tinha o estritamente necessário para sobreviver. Então a humanidade sempre foi sofredora. Os vitoriosos gozam e os perdedores sofrem. Aqueles que têm coragem de ir para a guerra matar, eles têm uma vida de luxo. Aqueles que morrem ou não têm coragem de matar para sustentar o luxo, têm uma vida de miséria. Também isso é um conceito comum na época de Cristo. Os sofredores são os covardes. Os sofredores são os perdedores.
são aqueles que perderam a guerra. A maior parte da humanidade era de escravos ou de países dominados. Eles foram dominados por aqueles que ganhavam a guerra. Então, os generais que ganhavam a guerra entravam, eram os bem-aventurados do Império Romano. E era esse termo, e era dessa forma que se dirigiam a ele, os bem-aventurados, aqueles que venceram a guerra. E eles entravam em Roma, trazendo acorrentado os escravos, que eram os reis que eles conquistaram. Às vezes, frequentemente, que era uma coisa comum, as mulheres e os homens que eles mataram, que agora eram escravos sexuais deles. E eles não só eram bem-aventurados, como eles eram divinizados, como o divino César, depois da campanha das Gálias. Depois que aconteceu tudo isso, Jesus chega numa nação de dominados, de um povo orgulhoso pela sua religião, pela sua origem, e diz: bem-aventurados aqueles que choram. Uma verdadeira loucura. E complementa com outras ideias mais esquisitas ainda. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Bem-aventurados sois vós, quando forem humilhados e injuriados por causa do meu nome, porque vosso é o reino dos céus. Essas palavras são tão revolucionárias que os cristãos não acreditam até hoje. Os cristãos não acreditam que aqueles que choram são bem-aventurados. Pelo contrário, se você for ver a propaganda das igrejas, vai dizer: você tem um problema, vem aqui que a gente pare de sofrer, vem aqui, eu vou resolver esse problema. Nem os cristãos acreditam que Jesus estava certo. Então, são palavras efetivamente bem revolucionárias. Jesus complementa, tentando explicar: bem-aventurados vós que sofreis, porque vós só vem do céu. Mas malditos sejam aqueles que gozam, os vencedores do mundo, porque eles terão sombras e ranger de dentes. Ou seja, o cristianismo era uma completa inversão de valores. Sabendo que a Terra tem essa característica de um mundo de provas e expiações, a primeira característica do cristianismo foi o seguinte: aqueles que riem na terra vão chorar no céu. Foi essa a mensagem de Jesus. Porque quem ri na terra? Os dominadores, os violentos. E eu posso colocar na nossa... Nós vamos ter uma eleição daqui a 60 dias. Quem vocês acham que vão ganhar as eleições? As pessoas honestas e humildes? As pessoas honestas, verdadeiras, humildes, cumpridoras das suas palavras, a pessoa que só fala a verdade, é essa que vai ganhar a eleição? Né? Então, quem vão ser os bem-aventurados que nós vamos eleger? Tem um pensador italiano chamado Pietro Baldi. Ele é muito conhecido no meio espírita. Ele escreveu um livro chamado O Sistema. Então, ele defende a seguinte ideia, porque para metáfora é interessante. Existe uma lei do universo. O sistema criado por Deus. O sistema criado por Deus é ordem, amor e justiça. Mas os homens criaram o antissistema.
O antissistema é força, poder e egoísmo. E a Terra vive o antissistema. Por isso que os bem-sucedidos na matéria, servos do antissistema, serão mal-sucedidos no plano divino, no plano espiritual. Essa é a primeira interpretação literal da mensagem de Jesus. Que a vida na Terra é transitória, é curta, e que os homens se rendem ao antissistema da Terra, onde o egoísmo e o orgulho é premiado e exaltado. E se torna, como diz Thomas More, o homem é o lobo do homem. Mas quando eles entrarem no reino da verdade, aqueles que foram humilhados serão exaltados, porque serão os justos que sofreram porque foram justos. E o argumento básico do cristianismo é: você vende sua alma para prazeres transitórios e na vida eterna vai acabar pagando por isso. Michel de Montaigne tinha um pensamento que diz o seguinte: nós devemos procurar as dores que trarão prazeres maiores e devemos fugir dos prazeres que trarão dores maiores. Então o homem vive motivado pela recompensa de curto prazo, que lhe causa dores a longo prazo. Essa é a mensagem básica do cristianismo no sentido literal, que as igrejas, infelizmente, corromperam completamente. Eu volto a dizer, a mensagem de Jesus é: sofra agora e conquiste o reino dos céus. Mas o pessoal está por aí querendo não sofrer nada e conquistar as coisas da terra. Nunca foi essa a proposta de Jesus. Então, por aí, a gente tira. Primeiro ensinamento: quem está prometendo as coisas da terra em nome de Jesus está mentindo. Se estão te prometendo que a sua vida vai ser fácil, que a sua dor vai passar, que a coluna vai sarar, que o marido vai ficar bom, que os filhos vão ficar comportados, que o marido vai te dar um aumento, em nome de Jesus, estão mentindo. Por quê? Porque, como Jesus dizia, os lobos têm onde dormir, mas o filho do homem não tem nem onde encostar a cabeça. Aí você quer facilidade em nome da pessoa que foi crucificada. E ela diz: quem quiser tomar sua cruz, quem quiser me seguir, pegue sua cruz e siga. Então, o preço da vida eterna é o homem passar pela provação terrena. É por isso que a dor acompanha o homem. Agora, existe também uma outra vertente mais espiritualizada da doutrina de Jesus. Quando ele diz: a minha paz eu vos dou, que não é a mesma paz do mundo. O que seria a paz do Cristo? O entendimento de que a maior parte das dores humanas é auto-infligida. Kardec explica isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Para cada dor humana existe uma imperfeição moral. Por que os homens sofrem na terra? Porque Deus é mau? Não, porque o homem é imperfeito.
Vamos numa constatação básica. Meu irmão, é o seguinte: se sua barriga não está remoendo de fome, se você não está há 3 dias sem dormir, se não tem ninguém arrancando o seu dente, sem anestesia, e você está sofrendo, o seu sofrimento está todo onde? Na sua cabeça. É tudo fantasia da sua mente. Se não, vejamos. Eu sofro porque meu pai não foi bom para mim, não me dava presente. Sim. Você hoje é um adulto, trabalha, ganha seu dinheiro, tem sua família e está doído porque seu pai não foi um bom pai. A culpa é do seu pai? Não. Onde é que está a sua dor? Na sua mente. Eu sou um sofredor porque fulano fala mal de mim. Estão fofocando. A sua dor vem da fofoca de fulano? Não. Da onde vem sua dor? Da sua mente. Eu sou um sofredor porque eu não tenho carro, tenho que andar 3 quilômetros para chegar no trabalho. Meu irmão, andar 3 quilômetros por dia faz muito bem à saúde. Seu coração agradece. Tem gente que paga para andar 15 quilômetros na esteira na academia. Mas você todo dia, quando vai para o trabalho, olha para o seu vizinho que tem aquele carrão que passa por você e diz, eu tenho que ir andando. Onde está a sua dor? Na sua mente, no seu psiquismo. 90% das dores do homem são lamentações que a gente faz sobre os problemas da vida. E 10% é problema realmente da vida, que a vida tem desafios, tem problemas. Frequentemente a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é a reação emocional. O homem é sofredor porque a mente dele é sofredora. O cara está lá na rocinha dele, capinando. Ah, Marcelo, mas ele trabalha de sol a sol. Tem coisa mais saudável do que trabalhar numa roça? Olha como viviam nossos avós. No cabo da enxada. É uma vida muito sofrida no cabo da enxada. Trabalho é sofrimento. Mas o cara resolve que tem que matar o vizinho para pegar a terra do vizinho, porque ele quer ter um cavalo bonito. As guerras são causadas por quê? Por ganância. O cara resolve que tem que ser maior do que o outro, que tem que ser melhor, que tem que provar para o outro que é melhor. Reflitam na maior dor do nosso tempo. Vocês já pensaram quanto tempo a gente gasta trabalhando para ganhar dinheiro, para provar alguma coisa para os outros? Você se veste para si mesmo ou para os outros? E você tem que se matar para trabalhar, para botar as fotos no Instagram daquela viagem inesquecível. Você sabe o que é uma viagem inesquecível? É aquela que você passa 12 meses pagando. Inesquecível. Divide no cartão. Mas a viagem não vale nada se você não levar a câmera fotográfica e tirar centenas de fotos para botar no Instagram para exibir para suas amigas. Eu já vi história de gente que está no lugar e troca de roupa para poder tirar a foto para mostrar para as amigas. O quanto a gente trabalha, se estressa para provar para os outros alguma coisa. Aí trabalha no emprego que você não gosta porque tem que ganhar muito dinheiro para impressionar sua família, seu cunhado, sua sogra, etc. Trabalha 18 horas por dia porque tem que ter uma casa de praia
para chamar a família para beber e comer carne. Para você poder se exibir para todo mundo. Faz um esforço enorme para ter um título, aí vende a alma da mãe, do pai, dos filhos para se eleger num cargo público, compra a cidade toda, porque quer bater no peito e dizer que tem um cargo. Os espíritos também explicam isso, que a maior parte das dores da terra são semeadas pelo próprio homem, pelo orgulho, pelo egoísmo do próprio ser humano, que fica criando problemas para si mesmo. Ah, mas todo mundo é assim. Mas você não tem que ser igual a todo mundo. Lembra sua mãe? Ah, mamãe, todo mundo fala. Você não é todo mundo. Não tem que ter complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Você não tem que ir para o precipício moral, intelectual, espiritual, junto com todo mundo e ficar querendo se matar por causa de futebol. Veja como o homem cria sofrimento para si mesmo. Aí passa a semana toda mal-humorado porque o timão ganhou. São todos monstros imaginários na nossa mente. Por isso que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, que não é a paz do mundo. Na vida terei tribulações, mas não vos desespereis, porque eu vos dou a minha paz. Então, o segundo ensinamento do cristianismo é a obtenção da felicidade através da realização íntima, através da realização espiritual. Quando o homem coloca suas esperanças em outro ser humano, como diz a Bíblia, maldito do homem que confia no homem, ou seja, que coloca a sua felicidade em outra pessoa, ou coloca suas esperanças nos bens materiais, que são como uma casa construída no monte de areia. Eu sou feliz porque agora tenho a minha casa própria, até o nível do rio subir e levar tudo. Eles estão construindo a sua felicidade sobre coisas que nós não podemos dominar. Nós não podemos dominar o dinheiro, nós não podemos dominar o tempo, nós não podemos dominar o corpo. O corpo, ele vai envelhecendo. A única coisa que a gente pode dominar é nossa mente e adquirir a paz do Cristo. Por isso que Jesus disse que dava a paz dele. E por isso que ao mesmo tempo que o Império Romano ia dominando, conquistando, os cristãos iam cantando nas arenas, serem devorados pelos leões. Porque existe um adendo também. Os bem-aventurados da terra não são realmente bem-aventurados. Tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que relata isso. O Espírito se dirige a uma pobre coitada que está lá na pobreza, com dificuldade de alimentar os filhos, e ela invejava a madame rica que estava lá no palácio. Sem saber que a madame rica que estava no palácio tem problemas piores do que a pobre coitada. Porque você pode ter uma mesa farta e viver no palácio e não confiar em ninguém que está lá dentro, nem nos seus próprios filhos. Eu já vi famílias com patrimônio enorme, um irmão rouba outro. Não quer dizer que os bem-aventurados da terra sejam felizes. Muito frequentemente, os bem-aventurados da terra são mais sofredores do que os pobres. Que nem ouvi um empresário me falar: ah, Marcelo, quando a sexta-feira o peão, o meu funcionário, vai beber a cerveja dele, comer churrasco, assistir futebol e esquece da vida. E eu passo o tempo todo pensando nos negócios e como eu não vou perder meu dinheiro.
Eu já vi empresário trabalhar dia 1º de janeiro, domingo, o empresário me liga querendo saber um negócio do sistema. O mais rico que eu conhecia na época, eu nunca vou esquecer, 8 horas da manhã, no domingo, 1º de janeiro, um homem me liga para falar de trabalho. Eu tenho que atender, né? Sou doido. Não é necessariamente, ou seja, a grama do vizinho que a gente acha mais verde, não é necessariamente do jeito que a gente acha, porque não existe espírito sobre a terra perfeitamente feliz e realizado. Vocês podem estudar a história das pessoas mais famosas e bem-sucedidas do mundo. Eu vou dizer que 3 pessoas que eram bonitas, ricas e famosas se mataram. Michael Jackson, Marilyn Monroe e Elvis Presley. Estou dizendo nomes conhecidos. A história deles vocês podem pesquisar. De todos 3, de excesso de medicamentos para dormir. O que adianta você ser uma mulher linda e maravilhosa, que os homens te desejam, que você tem um bocado de dinheiro, que você tem um bocado de fama, e você simplesmente não consegue dormir? Então, a grama do rico, do bem-sucedido, do bem-aventurado da terra, não é necessariamente mais bonita do que o pobrezinho. Sobretudo se o pobrezinho, feinho, doentinho, pobrinho, for uma pessoa que tem Jesus no coração. Porque a minha velha avózinha já sempre dizia que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Porque a dor, o sofrimento e a felicidade é um estado da alma. É o espírito que é feliz e o espírito que é triste. Você sabe a diferença entre sucesso e felicidade? Sucesso é conseguir o que você quer. Isso é ser uma pessoa bem-sucedida. Conseguir o que você quer. Felicidade é ser grato pelo que você tem. Então, a pessoa consegue o que ela quer, comprou o carro do ano. É que nem o brinquedo. Eu costumo dizer que a diferença entre os adultos e as crianças é que os brinquedos ficam maiores e mais caros. Em uma semana você enjoa do seu brinquedo novo. E já está pensando no brinquedo do vizinho. Eu acabei de comprar um carro novo, mas o meu vizinho tem 2 vezes melhor do que o meu. Aí você acaba de angústia existencial. É um homem bem sucedido, ele conseguiu o que queria e só o levou à frustração. É famoso na história, a história de Messalina. Messalina era a principal amante do imperador de Roma. O imperador disse: o que você quer? Eu quero uma semana de prazeres. Aí lá vai ela, dentro de um palácio, vinhos melhores do mundo, comida melhor do mundo, várias pessoas, homens e mulheres, para transar com ela, fazer sexo com ela. Uma semana só comendo, bebendo, orgia e tal, o prazer. Depois de uma semana, o imperador chegou para a amante predileta dele e disse: e agora, minha querida, você está feliz? Ela disse: não, eu estou entediada. Se as propostas do mundo dessem felicidade, depois do carnaval, não tinha depressão. Então, prazer não é felicidade. Agora, frequentemente, a dor traz felicidade. Kardec fala no livro dos Espíritos. Os Espíritos falam: imagine um general que vai para a guerra, para uma batalha, mas ele volta, ele passa fome, frio, mas
é vitorioso. Ele está esfomeado, com frio, estropiado, tomou um tiro e está feliz. Frequentemente, a felicidade está na dificuldade. Porque a felicidade vem do sentimento de gratidão, de crescimento interior. Esse sentimento de crescimento interior só vem através do esforço. E os espíritos, e Kardec pergunta aos espíritos: o que é a felicidade? E os espíritos respondem: a felicidade é a consciência pura e a fé no futuro. Só existe um jeito de conquistar isso: limpando a consciência, expiando os seus erros e trabalhando na prática do bem. Aí a gente sintoniza com Deus e tem a fé no futuro. Essa é a felicidade. Este é o céu. É um estado de espírito. E qual é a função da dor quase onipresente na existência humana na Terra? A função da dor é levar o homem para a felicidade. Porque Deus não manda os maus para o inferno. Deus não cria um homem para passar o resto da eternidade no inferno. Porque o sol nasce para os justos e para os injustos. Porque Deus ama o santo e ama o criminoso. Então ele pega o criminoso que acabou de morrer, desencarnar, e ao invés de mandar ele para o inferno, manda ele para a terra para consertar o que fez. Tem um caso que Raul Teixeira conta, que ele chegou numa praça e soube de um mendigo, que o pessoal tirava daquela praça e ele sempre voltava. E ele ficou compadecido, quis até entregar o almoço dele para o mendigo. O mentor espiritual dele apareceu na frente dele e disse: não faça isso. Você sabe quem é o mendigo dessa praça? Não. Procure saber qual é o nome da praça. E a praça estava nomeada com o nome de um grande político. Pois então, Raul, o mendigo que está na praça é o político que dá o nome à praça, reencarnado. Na encarnação passada ele roubou muito, prejudicou muita gente, tirou muito dinheiro de criança, de gente que estava na pobreza, precisando do recurso público. Mas ele foi um grande político, porque a gente sabe como funciona a política, e construiu uma praça. Ele reencarnou. Hoje é um mendigo que não está na praça dele. O mendigo, o político, ao invés de ir para o inferno, ele voltou para a terra se regenerar do que fez, passando pela privação que ele fez os outros passarem. Para ser punido, não, para aprender. Porque tem um trecho da Bíblia que diz: não se revolteis contra a repreensão de Deus, porque o Pai repreende e corrige o filho que ama. Então Deus corrige. O fundamento da felicidade é a consciência tranquila. Só existe um jeito do criminoso ficar com a consciência tranquila. Ele tem que pagar pelo que fez, ele tem que se arrepender e ele tem que reconstruir. Qual é a nossa dor interior? A nossa dor é a culpa. A culpa se manifesta de diversas formas. A culpa se manifesta pela depressão, pela síndrome do pânico,
pelo autismo, às vezes até mesmo pela esquizofrenia. A culpa se manifesta em ataque cardíaco, em epilepsia, em problema no rim, em problema no estômago, em tumores cancerígenos. Como é que o homem se livra da culpa? Expiando a sua culpa. Quando o corpo desenvolve um câncer e a gente tem aquele drama todo, é a materialização da culpa. O câncer é a cura. O que a gente acha que é a doença é a cura. Quando o corpo adoece, ele está frequentemente curando a alma. Então veja como é interessante para o espírito ele sofrer no corpo, que é transitório, para curar a alma, que é imortal. Ele não vai para o inferno, ele volta para um novo corpo. E ele vai se curar do mal através dessas coisas que a gente acredita extremamente dolorosas. Eu digo a gente acredita extremamente dolorosas porque, volto a frisar, as condições sociais, econômicas, familiares que levam a gente a sofrer ao extremo, a dor está na nossa cabeça, a dor está na nossa mente. O espírito culpado, ele sofre com aquela situação. Eu conheci uma mulher que ela ficou órfã e foi adotada por um casal que deu tudo para ela. Mas ela sofreu a vida toda porque era uma órfã rejeitada. O orgulho ferido. Não adiantava os pais darem maior amor, maior carinho, mas a mulher era uma sofredora, porque a culpa, lá no subconsciente, no inconsciente profundo, ela sabe que ela passou por aquela situação, por algo errado que ela fez. Tem pessoas que vêm na família e não suportam a presença do irmão, porque o irmão é insuportável, porque o irmão é o inimigo do passado, da encarnação passada. Às vezes a pessoa que a gente matou, as pessoas que a gente prejudicou, está lá na nossa família. Às vezes a pessoa não faz nada de ruim com a gente, mas incomoda. Você sabe por que incomoda? É a voz da culpa. O seu parente é a pessoa que você prejudicou no passado. Aquele parente insuportável. E toda vez que você vê ele, o espírito encarnado lembra da encarnação passada e a culpa ativa. Como é que o espírito se livra dessa culpa? Ajudando a pessoa que ele odeia hoje. Ajudando o parente insuportável. Levando o parente chato que fala mal de você para o hospital quando ele ficar doente. Dando a mão, até emprestando um dinheiro. O espírito expia a culpa, servindo as pessoas que não gostam dele e que ele não gosta, porque são pessoas que estão comprometidas com ele. Ele limpa a consciência, ele transforma a inimizade em amor. Um belo dia, Chico Xavier chegou na reunião mediúnica e Emmanuel disse: não vai sair nada hoje. Ah, por quê, mano? Como é que pode? Você está magoado com a mulher que matou seu cachorro. Nada feito. E agora? Agora você vai procurar saber o que a mulher mais precisa e vai dar de presente para ela. Aí Chico chegou e falou: Emmanuel, é uma máquina de costurar caríssima. Não tem problema. Lembra do inesquecível? Divide em 12 vezes. Compra a máquina de costurar para a mulher que matou seu cachorro. E aí você vai expiar
a culpa de algo que você fez no passado. Porque ninguém nos faz o mal. As pessoas são apenas instrumentos da justiça divina para nós expiarmos a nossa culpa. Porque alguma coisa Chico Xavier tinha feito na encarnação passada para a mulher ter matado o cachorro dele. Isso é uma parte da história que Emmanuel não conta, porque Deus é tão misericordioso que a gente não lembra. E aí, quando o Chico comprou a máquina de costurar, é uma expiação, uma culpa, uma limpeza de consciência que permitiu ele se dedicar mediunicamente. Mas a culpa não precisa ser limpa somente através da dor. Ela pode ser limpa também através da prática do bem. Se nós abandonamos crianças do passado, nós podemos ajudar crianças carentes hoje. Se nós matamos no passado, nós podemos salvar vidas hoje. Por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é uma negociação com Deus, para Deus aliviar a nossa barra? Não. A caridade é uma negociação conosco mesmo, para nós limparmos a nossa consciência e nos livrarmos do complexo de culpa que nos leva à dor. Agora, como a proposta de Deus é o espírito evoluir, ganhar sabedoria e amor, a vida também não pode ser um mar de rosas. Porque Deus tem um plano para a gente, que nem a nossa mãe. Quando a gente é criança, a gente quer bala e chocolate. Mas nossa mãe tem um plano maior para a gente. Você vai estudar e vai ser um grande homem. A gente só quer bater baba com os colegas. Deus é nossa mãe. O homem na terra só quer praia e peixe frito. Um corpo sarado e jamais ter dor de cabeça. Só que Deus tem um plano para a gente. Deus quer nos tornar espíritos angélicos, sábios, fortes, poderosos. A um ponto de um dia nós podemos dizer como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então tem que ter uns probleminhas para a gente resolver. Gente, a vida não vale a pena com um corpo perfeito. Um corpo perfeito não traz progresso para o espírito. É por isso que nosso corpo é de carne e osso. Todo mundo tem que ter uma unha encravada de vez em quando. Para a gente provar a nossa fé em Deus. Ou como a minha mãe dizia: que bom que está doendo, meu filho, prova que você tem um dedo. Glória a Deus que você tem um dedo para doer. Tem aqueles que não têm, né? Tiveram uma doença pior e foram amputados. Mas aqueles que foram amputados, glória a Deus, porque estão passando por uma expiação ou por uma prova. Ou pelos dois ao mesmo tempo. Ou eles estão ressarcindo um mal que fizeram no passado, ou estão passando por um ensinamento que vai lhe trazer um progresso no futuro. Porque a vida humana na Terra é só um dia. Perguntaram se Deus existe, por que o mal existe, por que existe a dor. O pior problema filosófico da humanidade. Por que existe a dor? Se Deus é bom, por que existe a fome, a guerra e a doença? Primeiro, por culpa do homem, que aumenta muito os seus problemas. E segundo, porque o plano de Deus não é a vida material. A dor não é o mal. A dor é a cura do mal e a evolução do espírito. E a purificação do espírito. Então o mal não existe. Porque a humanidade que nós conhecemos é apenas
o estágio embrionário da humanidade celeste. Porque Deus tem um plano. Como mamãe tinha um plano para mim quando era criança. E me obrigava a acordar 6 horas da manhã para ir para a escola. Pense numa dor. Não, minha mãe, eu quero dormir o dia todo. O homem da terra é assim, o homem da terra é infantil. Eu quero mesa farta, salário bom, conforto e que todo mundo me ame. Que meus filhos sejam comportadinhos. Mas Deus tem um plano, não é? Não, querido. Eu tenho coisa maior para você. Você é a luz do mundo. Não foi o que Jesus disse? Que o homem era a luz do mundo? Jesus não disse que nos faria deuses? Vós sois deuses. Um dia farão o que eu faço e muito mais. Esse é o plano de Deus. E no plano de Deus tem que ter inconvenientes, dores, dúvidas, desafios. Para o homem alcançar a Deus, ele tem que passar por momentos que ele acha que ele não aguenta sozinho. Kardec diz que a prece é um ato de submissão à criatura, da criatura ao Criador. Nós somos tão vaidosos que a maior parte de nós, para nos submetermos, fazemos uma prece verdadeira. Eu ousaria dizer, a maior parte da humanidade passa a vida toda sem fazer uma prece. Sabe por quê? Porque fazer uma prece não é rezar o Pai Nosso. Não é pedir por saúde e prosperidade. Fazer uma prece é submissão da criatura ao Criador. É o momento que a criatura diz o seguinte: Deus, você me deu mais do que eu mereço. Eu não tenho direito de pedir mais nada. Tudo que você fez está certo. O que eu estou sofrendo é menos do que eu deveria sofrer. Mas eu não estou aguentando. Por favor, misericórdia. Isso é um ato de submissão da criatura ao Criador. Senhor, eu sei que você é justo. Eu sei que se meu filho está doente é porque ele precisa. É porque eu preciso. Está tudo certo, Senhor. Mas se for da sua vontade, por favor, cura meu filho, porque eu não estou aguentando. Eu sozinho não resolvo. Quando o homem admite a sua incapacidade, a sua carência, e se humilha diante de Deus, é a oração. E a maior parte da humanidade só ora se estiver sofrendo muito. Porque se for uma dorzinha pequena, eu sou poderoso, eu resolvo. Porque eu sou um grande homem, eu trabalho, eu estudo, está tudo sob controle, eu ganhei bastante dinheiro, eu vou no médico, porque sou eu que mando, eu vou dar um jeito. Não é pouca dor, não. Não é a primeira dor de dente que faz o homem se ajoelhar diante de Deus. Não é a primeira falência, não. O homem da terra, geralmente, só se abaixa diante da majestade do Criador quando está sofrendo muito. É por isso que a humanidade sofre. Porque o primeiro dever do Filho de Deus é ser grato para com Deus. Amar ao Senhor teu Deus de todo o seu sentimento, de toda a sua força, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo com a si mesmo. A humanidade, infelizmente, só ama quando sofre. Quantas pessoas só procuram a religião diante da dor? E quantas pessoas só lembram do irmão que está passando fome, se um dia passar fome na vida? Como diz Jesus, é por causa da dureza dos nossos corações. Por que o homem sofre? Por causa da sua dureza de coração. Porque, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, Deus precisa usar o recurso educativo da dor. A gente passa 90%
do nosso tempo pensando no nosso próprio umbigo. Olha, se não for 99%. E só lembra de Deus uma vez por semana, que é o dia da igreja. Tem aqueles que só lembram uma vez por ano, que é o dia de Natal. E tem aqueles que nem no dia de Natal lembram, que Natal é para dar presente, não é para lembrar de Deus. Mas aí vem a irmã Dor e educa o ser humano para a sua origem espiritual. Para quê? Para conduzir o homem à felicidade. Porque o homem jamais será feliz sem Deus. Ele está precipício abaixo, em decadência espiritual, em decadência moral. Aí Deus manda um corretivozinho para botar ele no caminho. Inclusive, para nós espíritas, nós estamos no caminho da regeneração. O verdadeiro espírita luta contra seus maus instintos o tempo todo. A gente faz caridade, mas como nós somos imperfeitos, nós também precisamos da irmã Dor para dar um corretivozinho, para manter a gente na linha. A dor, a dificuldade mantém o homem na linha, porque nós precisamos disso. No dia, quando chegar o dia, esse dia vai chegar. Quando chegar o dia em que nós aprendermos a amar a Deus e a amar o nosso semelhante, nós não teremos dor nenhuma. Por quê? Porque a dor é um estado psíquico. Eu lembro no livro Paulo e Estevão, que o apóstolo Paulo, depois de pregar o cristianismo em várias cidades, ser apedrejado, ele foi preso, porque depois de ter sido apedrejado, ele foi preso, porque ele estava falando de Jesus. Já há anos servindo ao Cristo, depois de ter tido uma vida inteira, depois de ter tido metade da vida perseguindo os cristãos. Ele estava no calabouço e ele ia ser novamente supliciado. O açoite tinha pontas de osso, ou às vezes metal, na ponta, para rasgar a carne. Emmanuel relata que o verdugo deu a primeira chicotada, que eram 70 ou 40. Paulo não sentiu nada. Ele saiu do corpo e foi se encontrar com a noiva desencarnada, a Abigail, e o irmão dela. Ele nem viu. Quando ele voltou para o corpo, já era de manhã. O corpo ensanguentado, e ele não sentiu nada, porque ele foi afastado do corpo. Então, nem a dor física atinge a um espírito que limpou a sua consciência. Porque Paulo já tinha limpado a consciência dele por anos de serviço a Jesus. Ele não precisa passar por aquilo. É o caso dos cristãos que foram devorados pelos leões. Eles saíram do corpo antes do leão dar a primeira bocanhada. Agora eu, coitado, se gravar um alfinete no meu pé, já estou. É um estado psicológico. Já visto o escândalo que eu dei no hospital, quando eu fui cirurgiado, que vier com uma agulha desse tamanho para cima meu. Isso dói, isso dói. Tem gente que desmaia só de susto quando vê a agulha. Porque é um estado psicológico. Chico Xavier no final da vida. O olho sangrando, angina, dor para tudo quanto é lado, doença. Chico, como é que você está se sentindo? Eu estou no momento mais feliz da minha vida. Quando nós unificarmos a nossa consciência com a consciência divina, quando nós nos purificarmos pela prática da caridade, a gente vai se purificar. Ou você se purifica fazendo bem, ou sofrendo, você tem a escolha. O progresso não é opção. A opção é o caminho. Você pode ter o caminho mais doloroso,
ou o caminho menos doloroso. O caminho mais tranquilo é amando e servindo as pessoas e ajudando todo mundo que passa pelo seu caminho sem perder uma oportunidade de fazer o bem. É o caminho mais tranquilo. O caminho menos tranquilo é sofrendo um bocado para Deus e tirando a nossa dureza de coração. Mas quando nós nos purificarmos, nenhuma dessas situações da terra vai fazer a gente sofrer. Pessoa falando mal da gente, o ingrato, tranquilidade. O parente que fica pirrado, tranquilidade. Quando Jesus foi crucificado, qual foi a última frase de Jesus? Ai meu Deus, está doendo, está doendo, está doendo. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estava preocupado. Quando Jesus chorou no Jardim das Oliveiras, o pessoal pensou que ele estava com medo da cruz. Não, ele estava com pena dos sofredores que ele ia deixar na terra. Então a mensagem espírita é: pare de sofrer, não porque a sua vida vai ficar fácil, mas porque você vai ficar mais maduro. Porque a maior parte das dores do ser humano é pura infantilidade do homem. É orgulho, é vaidade ferida, é mágoa, é ressentimento. Pare de sofrer. Vá amar, procurar quem está precisando de você, orar, servir a humanidade, porque o amor cobre a multidão de pecados. Todo momento que nós estamos amando, nós não estamos sofrendo. Então a cura para a dor é a caridade. O bispo de Argel escreve no Evangelho segundo o Espiritismo: os momentos mais felizes da minha vida foram os momentos que eu estava praticando a caridade. Quando você está preocupado com a dor do próximo, você não tem tempo para a sua dor. Quando você está socorrendo aqueles que estão em dificuldades espirituais, etc., você não está com tempo para ficar refletindo sua própria existência. É aí que vem a libertação do espírito. Como o Buda dizia, a dor vem do desejo de não sentir dor. A dor vem do medo, do apego, vem de todos os estágios psicológicos, da nossa prisão à matéria. E Jesus fechou tudo isso dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.